Sobre esse assunto, eu quero conversar um pouco mais com os nossos analistas. Aliás, o líder do governo no Senado, Carlos Portinho, ele vai pedir que os institutos de pesquisa sejam ouvidos em audiência pública na Comissão de Transparência do Senado. Ô Basília, pelo que você apurou, é uma forma de já conduzir algum debate sobre esse assunto diante de um momento eleitoral em que a instalação de uma CPI possa demorar um pouco mais? Perfeitamente. Então, pensando na estratégia do que sai mais rápido, lideranças do governo querem, então, chamar estas instituições, esses institutos de pesquisa, a prestar esclarecimentos no modelo de convite para que elas estejam aqui em Brasília, representadas por seus pesquisadores principais e falem sobre a metodologia, sobre o resultado. A justificativa do líder de governo é que estas informações vão ser importantes para a construção de uma nova legislação, uma regulamentação das pesquisas eleitorais, já que tem muito parlamentar dizendo que vai apresentar texto até criminalizando os institutos por eventuais erros às vésperas das eleições. Então, antes desse conjunto de medidas legislativas que eles dizem serão debatidas e até eventualmente aprovadas, há lideranças que querem ouvir os institutos. Na prática, é uma forma de reconhecimento também de que a ideia de uma CPI das pesquisas está muito longe de acontecer, ainda que o senador Marcos Duval tenha reunido o número de assinaturas necessárias para a abertura de uma comissão como esta, não basta ter as assinaturas. Depende de uma avaliação política do próprio presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que, levando em consideração a sua prerrogativa de ler o requerimento em plenário, com isso a gente pode até contar, mas que a comissão comece a funcionar mesmo, seja instalada, sejam escolhidos presidente, vice-presidente, relator, apresentação de um programa de trabalho, isso depende de interesse político, de pertinência política. E olha, existem outras comissões que também reuniram o número mínimo de assinaturas e que até hoje não foram colocadas em cartaz, como exemplo da CPI do MEC, a CPI do narcotráfico. Então, são comissões que lá atrás também juntaram, também passaram por esta etapa agora da CPI das pesquisas, que é ter um número mínimo de assinaturas. Até tiveram seus requerimentos lidos em plenário. Mas e aí? Começou a funcionar? Não houve interesse político para tanto. Borges, o ponto é esse, é levantar essa bola sobre a dúvida das pesquisas, em relação a essa disputa, esse segundo turno. Olha, que há problemas, não é inegável. Eu acho que, primeira coisa, é a explicação que os institutos estão dando de que o eleitor mudou de ideia na última hora. Isso acontece? Até acontece, mas na proporção que aconteceu é muito complicado. Alguns erros são muito difíceis de explicar. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, dava-se um segundo turno entre Cláudio Castro e Freixo. Cláudio Castro aparecia nas pesquisas com 44, 45. Ele ganhou no primeiro turno com 58. Então, assim, é uma diferença louca. São Paulo, aí onde vocês estão, Marcela e Evandro. Em São Paulo, as pesquisas davam Haddad na frente, quem estava na frente era Tarcísio. Davam no Senado, quem estava na frente, quem acabou ganhando foi o Marcos Ponte, o astronauta, mas quem aparecia, se não me engano, era o Márcio França. Márcio França. E aí, por aí vai. Quase todos os estados houve problemas assim, mas, verdade seja dita, nem sempre para o lado da esquerda. Você teve um caso clássico na Bahia, onde todas as pesquisas davam vitória no primeiro turno de ACM Neto, quando quem quase ganhou no primeiro turno foi Jerônimo do PT, que teve 49,3. Ele ficou a 0,7 de ganhar no primeiro turno. Rio Grande do Sul também, né, Borges? Sim, o caso de Eduardo Leite, que aparecia bem na frente de Onyx Lorenzoni nas pesquisas, quando, na verdade, quando as urnas abriram, era Onyx que estava na frente e Eduardo Leite, ele bateu na trave para ir para o segundo turno, ele quase não foi para o segundo turno. Então, assim, tem problema, não vamos negar, não vamos fingir que não está acontecendo. Quando a gente fala também as pesquisas, a gente também tem que separar. Houve institutos que estiveram muito próximos dos resultados e eles estão, inclusive, merecidamente comemorando. Um instituto que me ocorre agora, que é o Atlas, a gente deu muito espaço aqui, é crédito nosso da CNN, a gente entrevistou várias vezes Andrei Roman, que é o CEO da Atlas, demos espaço e foi um instituto, por exemplo, que esteve muito próximo do resultado final.
Outros institutos, nem tanto, e outros erraram, assim, mas parece eu jogando dardo. Eu vou jogar ali no dardo, vai cair aqui na janela. Então, assim, a gente tem que realmente... Tem soluções de mercado para isso, né? Quer dizer, os primeiros incomodados com essa história, obviamente, são os patrocinadores. Tem gente que pagou por essas pesquisas milhões. Pesquisas são muito caras. E você paga uma pesquisa, em primeiro lugar, porque você quer ter um balizamento, você quer ter informação, você quer saber o que está acontecendo. Então, quem contratou algumas pesquisas com erros tão evidentes e tão grandes... Porque vamos lembrar, a pesquisa, ela não só dá um resultado, como ela dá margem de erro. Então, quando a pesquisa diz o candidato tal tem 30% e eu tenho 3% de margem de erro, ela está dizendo que o sujeito pode ter de 27 a 33. E quando abre a urna e o sujeito tem 45, você fala, opa, entendeu? Quer dizer, não errou só o resultado, errou muito fora da margem de erro que deveria prever esse tipo de variação. Então, tem problema, mas há ferramentas de mercado para solucionar isso. O parlamento brasileiro, que não fez CPI do MEC, não fez tantas CPIs como listou muito bem a Basília, e vai querer entrar numa CPI de pesquisa, façam-me o favor, né? Tenham prioridade, pensem no povo brasileiro, a gente tem tanta coisa aí mais urgente para ver. Ou se vocês quiserem pesquisar, pesquise até o Datapovo, que dava 60% de vitória para Jair Bolsonaro e também não aconteceu. E a CPI começando agora, ela vai ter um carimbo, né, de sentido eleitoral. Vai ser uma CPI com motivação eleitoral, para apontar quem está certo, quem está errado.